No Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. Oi, Josival, bom dia. Bom dia para você, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Temos ministro hoje do governo Lula desembarcando na Paraíba e cumprindo agenda em 2 municípios, Campina Grande e João Pessoa, as 2 pautas ligadas a uma questão que vem se arrastando aqui na Paraíba, que é a BR-230, né, Josival? A presença do ministro, eu acho que ela vai ser importante porque, de fato, agora bota no colo do ministro a responsabilidade, sobretudo por essa história da triplicação da BR-230, que começou muito mal, já há muito tempo, faz muito tempo, e até agora ela não anda direito, não é para andar direito. Quando ele começou muito mal, o que é que aconteceu? Terminou não sendo um projeto político no início. A concepção da triplicação foi do próprio DER, Departamento de Estradas, DENIT, Departamento de Estradas, responsável pelo Departamento de Estradas do governo federal. Concebeu, sem chamar os políticos, e tocou. Depois viu-se que o governo federal não tendo interesse assim por uma obra, simplesmente porque a obra é importante. Precisa de dinheiro. Tinha a história veio a história das emendas impositivas. Então aí começou, e a Paraíba começou a reclamar, os deputados entraram. Começaram a fazer visitas e começaram então a botar um pouco de dinheiro de emenda para aquela obra. Mas mesmo assim ainda o governo não vestiu a camisa, nem os políticos daqui vestiram a camisa, a obra ficou meio abandonada. Agora, pelo que está se vendo, tem desde o ano passado, Veneziano Vital do Rego, ele conseguiu botar na Comissão de Transportes, Infraestrutura e Transporte do Senado, verba para essas duplicações, sem passar pelas emendas individuais, então era emenda de comissão. Agora o governo, me parece que o ministro Renan Filho, vem para assumir definitivamente a obra. É a primeira vez que um ministro vem visitar a obra, então assume definitivamente, sobretudo Campina Grande não, sempre teve o apoio das bancadas, a duplicação lá de Campina Grande, mas essa daqui sempre foi meio abandonada, essa aqui de Cabedelo. Então, tem um aspecto político nessa agenda também, ele vem com o governador, ele vem com o Veneziano, não tem agenda com o governador prevista. MDB, ele é do MDB, Veneziano do MDB, tá certo, tem uma boa relação, ele foi governador. Eu não sei se o governador já está de volta hoje, a Paraíba. O governador ontem não estava aqui na Paraíba, ontem estava num evento na Bahia, um evento grande, um evento sobre desenvolvimento, sobre essa história de gestão fiscal, futuro fiscal, e o governador era palestrante. Eu não sei se o governador está hoje aqui, mas também não tinha, até ontem à tarde, pelo que se viu, não tinha nenhuma agenda do ministro com o governador. O que interessa mesmo é que o ministro assuma. A obra ande, né? A obra ande, ele assuma a obra. Né? Não espere que os deputados mais tenham que pedir, que ninguém tenha que pedir. Ele bota no orçamento, ele conclui o orçamento. O ministro tem feito um bom trabalho, o ministro Renan Filho, no Ministério dos Transportes. Tem feito as estradas andarem, as obras. Então espera-se isso aqui. Uma obra que ficou muito mais cara pelos momentos de lentidão e abandono, a gente sabe que isso deteriora o processo de obras e acaba custando mais recursos. Já ouvi muita coisa em relação a essa obra. O pessoal diz, foram tantos viadutos um em cima do outro, poderia reduzir o número de intervenções e fazer a terceira faixa dos dois lados finalmente. Enfim, o povo está meio desacreditado, né? Tecnicamente, quando o DENIT projetou essa triplicação, veja bem, provavelmente os arquitetos, os engenheiros do DENIT, eles tenham previsto que aqui tem um porto, aqui sempre vai ser esse porto vai crescer, a saída dele toda vai ser sempre por essa via, aqui está crescendo muitos condomínios, tudo por essa via, então projetou uma via sem obstáculos, para ela ser rápida, tá certo? Para ser realmente a Ponte do Futuro muda um pouco esse aspecto, né? Então, a Ponte do Futuro muda essa configuração. Quer dizer, provavelmente se a Ponte do Futuro tivesse sido planejada ontem, eles nem pensassem na triplicação. Bastaria, talvez, as vias de acesso e, em alguns momentos, 3 ou 4 viadutos, em alguns momentos,
ali de cruzamento. Mas aí é uma via, vai virar uma via expressa praticamente, tá certo? Vai virar uma via expressa com tudo isso embora. E aí com a saída do trânsito pesado pela via do futuro, vai ser uma via muito boa aqui na Grande João Pessoa. Mas aí o problema foi o prejuízo causado aos comerciantes, aos empresários, às comunidades, pela demora na execução da obra. Vamos falar de eleições agora aqui no Jornal da Manhã. Eleições 2024. Esta semana ainda tem muita repercussão sobre a coletiva de forma conjunta entre Marcelo Queiroga, Luciano Cartacho e Rui Carneiro, eles pedindo tropas federais em João Pessoa e pedindo também a quebra do sigilo das operações da PF relacionadas a organizações criminosas, facções criminosas interferindo no processo eleitoral. Agora, Josival, uma série de posicionamentos de grupos importantes aqui em João Pessoa, né? Associações comunitárias e de bairros, 30 associações, inclusive algumas, por exemplo, tem um movimento aí de favelas que atua em várias comunidades, mulheres, enfim, tem tudo, reclamando que a forma como os candidatos a prefeito colocam o problema da violência nos bairros é como se toda João Pessoa estivesse contaminada e as associações dizem que isso aumenta, consolida o preconceito contra os bairros, contra as comunidades, como se as comunidades fossem um espaço de violência toda generalizada, e isso não é. Então realmente faz um sentido. As comunidades, as favelas, sobretudo, no Brasil inteiro, trabalham há muito tempo para poder resolver esse preconceito. Você veja que no Rio de Janeiro há, inclusive, movimento turístico, a história da favela, da comunidade como a área de empreendedorismo, como os jovens dessas comunidades empreendedores, tem movimentos muito fortes, fantásticos nisso. Tem a feira aqui mesmo se realiza, né? A feira das favelas, o desfile das favelas, a cultura. Então, eles lutam para resolver o preconceito. Isso aqui não é violência, aqui tem muitas famílias honestas trabalhando aqui. Então, realmente, foi isso que as comunidades reclamaram, que a forma como esse discurso da campanha está sendo colocada prejudica a imagem das favelas. Depois teve uma outra reação, que foi do trade turístico. Aí o trade turístico já se preocupa com a repercussão nacional, porque acabou tendo uma repercussão nacional o fato de 3 candidatos estar, e ter um petista e ter um bolsonarista que ganhou repercussão nacional. Aí o trade turístico fala de isso mancha a imagem da cidade para o turismo, e teve também uma reação, aí não foi assim em relação à cidade, mas teve uma reação do Clube dos Oficiais contra Rui Carneiro, que fez, numa das falas dele lá, ele disse o seguinte, eu fui ver ontem, rever a fala para saber o que é que ele tinha dito. Ele vem fazendo o discurso das favelas, aliás, das comunidades, que o crime organizado não está deixando de fazer campanha. Aí uma hora ele faz assim, que houve 3 exonerações em funções estratégicas da segurança, que o governador silenciou, que o governador calou, que o governador não explicou o que tinha acontecido, mas que dentro da polícia todo mundo sabe por quê. Ou seja, como ele vem fazendo um discurso sobre drogas, então dá a entender que tem uma relação. Tem uma relação. E aí o Clube dos Oficiais reagiu contra isso, chamou de declaração sem responsabilidade, porque foi por ouvir dizer, não tinha provas, que isso generaliza também, que isso mancha os oficiais, que falta transparência, que falta verdade nas declarações de Rui, que ele não podia fazer essa declaração. Tem uma outra questão, que é uma coletiva de imprensa que foi convocada hoje pelo corpo jurídico da coligação João Pessoa no Caminho Certo, que é a de Cícero Lucena, candidato à reeleição. Entrevista coletiva hoje, 11 da manhã, em um hotel aqui em João Pessoa. Pode ser uma resposta, como pode ser um fato novo também. Eu fiquei imaginando ontem, Daniel, se seria uma resposta nisso, mas estou imaginando que pode ser um fato novo até para tentar mudar o tema. Mudar o tema.
Eu fiquei me perguntando também, só uma rápida análise, sobre essas repercussões, né? Sim. Então, veja bem, o que é que os 3 candidatos a prefeito queriam? Queriam repercussão, queriam impacto para essa coisa? De certa forma conseguiram, então se o intento era esse. A questão principal agora, os efeitos. Vai ter efeitos eleitorais, efeitos políticos? Claro que ainda é cedo para se avaliar isso, mas por essas reações é provável que não tenha o efeito político que esperavam. Pode ter o efeito de segurança, pode ser que iniba em determinadas comunidades a presença do crime organizado, o que também é duvidoso, né? Acho que o crime organizado onde atua, e a gente não pode dizer que não atua em algumas comunidades, mas também não atua na cidade, não é assim, não. A cidade realmente é repleta de trabalhadores, e em alguns lugares até convive com os trabalhadores, muitos trabalhadores. A cidade é de trabalhadores, a cidade é de família. Você não pode imaginar que uma cidade com quase 900 mil habitantes esteja uma cidade só as comunidades todas dominadas pelo... Não é assim, você tem muitas comunidades, a grande maioria das comunidades que são de pessoas de bem. Bom, mas aí tem que esperar agora para saber qual é o efeito disso, o efeito na campanha eleitoral. Lembrando que a nossa entrevista no Portal T5 hoje é justamente com o candidato à reeleição Cícero Lucena do Progressistas. Vai ao ar às 7h45 da noite. A entrevista com os demais candidatos já estão disponíveis lá no Portal T5, Luciano Cartacho ontem. Tivemos também Marcelo Queiroga e Rui Carneiro já entrevistados aqui nessa nova rodada do Portal T5. Josival, para finalizar, uma reação que ainda tem a ver com essa coletiva dos 3 candidatos de oposição foi agora do deputado federal Luiz Couto contra o presidente estadual do PT, Jackson Macedo, que foi muito duro em relação àquela coletiva. Né? Teve reação do Luiz Couto e teve reação de Amanda Rodrigues, candidata. Gravou um vídeo também sobre isso. Participou de um podcast ontem dizendo que não vai bater palma para maluco, se referindo a Jackson Macedo. Foi, aí, e reclamando quando Jackson Macedo diz que esse movimento aí é contra um movimento de centro-esquerda liderado por João Azevedo. Aí ela faz várias críticas, como é que é liderado assim, que abraça Nilvan, que abraça Carla, que abraça... Carla Pimentel lá do Conde, né? Carla Pimentel do Conde, que abraça o candidato que agora lá de Cajazeiro, Pablo Leitão, que foi bolsonarista. Ela sai aí, estica para João Azevedo a crítica. O PT, o Partido dos Trabalhadores na Paraíba, está numa encruzilhada bastante séria. Veja bem, tem um PT orgânico e esse PT orgânico não está fazendo campanha para Luciano Cartacho. Quando eu digo PT orgânico, são os grupos, as alas, a presidência estadual, a presidência municipal, esses não estão fazendo. Tá? Muitas tendências que apoiaram Cida Ramos, né? Pouquíssimas. Então, tem pouquíssimas tendências no PT. A campanha está sendo feita por Ricardo Coutinho e Luciano Cartacho. E poucos candidatos a vereador, tá certo? Então, é um outro PT. É um outro PT que a Amanda diz, eu dialogo com Gleisi, eu dialogo com Lula, né? Ela dialoga por cima. Por cima, é outro PT. Se esse PT de Ricardo e Luciano Cartacho der certo nas eleições, passar para o segundo turno, é quem vai comandar o PT daqui para frente. Se não der certo, não passar para o segundo turno, então fica realmente um discurso muito ruim. É claro que vai continuar no PT, porque Ricardo quer ser candidato a deputado federal, Luciano vai ser candidato a deputado estadual, agora vai ter que enfrentar um pouco as bases do Partido dos Trabalhadores. Josival Pereira, bom fim de semana, até segunda-feira. Até segunda-feira, bom dia para você, bom dia a todos. Intervalo rápido, na volta a gente fala sobre o Botafogo da Paraíba na Série C, tem jogo amanhã.